Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar seguimento então aqui ao nosso curso de C Sharp. Se é novo aqui no canal, considere a subscrição no canal, ative o sininho e as notificações para estar sempre atento a todas as novidades e siga-me também nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, para estar sempre a par de todos os vídeos que vão saindo e todas as novidades que vão saindo aqui no canal. Deixe também um gosto e um comentário caso este vídeo seja útil para si. No último vídeo estivemos aqui a trabalhar com arrays, estivemos a ver aqui um bocadinho como é que funciona a parte dos arrays, em que focamos um bocadinho aqui na parte dos arrays de strings, e agora vamos trabalhar um bocadinho também com a parte de arrays, mas percebendo de que forma é que nós conseguimos mexer com os arrays, não só com strings. Por exemplo, pegando aqui nestes elementos que nós estamos aqui a trabalhar. Nós criamos aqui arrays de strings, mas nós podemos criar aqui também arrays, por exemplo, numéricos. Vamos imaginar que, por exemplo, eu quero criar aqui uma lista de números aleatórios. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar aqui, identificar aqui, uma lista, ou um array, neste caso, de números. Okay? Vamos imaginar que eu quero criar aqui, por exemplo, uma linha com 50 números, ok? Quero criar aqui um array, vai-me guardar 50 números aleatórios. O que é que eu posso fazer? Eu vou já criar aqui o seguinte, vamos executar aqui a implementação de um random. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou percorrer este array de 50 números, em que eu vou pegar aqui números.length, ou seja, eu vou pegar aqui para criar os números aleatórios e aqui para gerar aqui as 50 posições e vou aqui ao meu números na posição I para percorrer então as 50 posições e vou dizer que este valor terá então aqui um rnd.next e vou dizer que quero, por exemplo, gerar aqui um número entre 1 e, por exemplo, 100. Okay? E desta forma eu consigo gerar aqui vários números aleatórios. Okay? Posso ainda fazer aqui o seguinte. Posso fazer aqui, por exemplo, um console.write. Vou fazer aqui um console.write apenas para não estar aqui com um tamanho excessivo em termos de depois da escrita. E vou dizer que quero imprimir este valor e que quero colocar assim, por exemplo, um /t para dar então aqui um tab neste elemento. Vamos então aqui testar. Okay? E reparem, conseguimos apresentar então aqui todos os valores aqui a serem colocados. Aqui neste caso ele saltou aqui para baixo, mas não há aqui grande problema. Podemos ainda dar aqui um jeitinho, podemos colocar aqui, por exemplo, apenas dois espaços, não há qualquer problema. O objetivo é nós percebermos mesmo que todos estes valores estão a ser apresentados, estão a ser gerados e estão a ser armazenados então aqui no array. Reparem que neste caso eu estou aqui a gerar 50 números aleatórios, num intervalo, neste caso, de 1 a 100, mas podia colocar aqui o intervalo que eu quisesse, de uma forma bastante simples. Se eu quiser, de um momento para o outro, alterar aqui, não quero mais 50 números, mas quero 500 números, não há qualquer problema. Reparem, em termos de geração e em termos de criação e apresentação dos novos valores, não há qualquer problema e os 500 números estão aqui apresentados. Ou seja, a forma que eu tenho de gerar aqui os meus números e de os estar a colocar como visíveis na minha página é completamente igual. Ou seja, aquela questão de nós termos que estar a criar uma variável para cada um dos elementos deixa de existir. Okay? Para além de geração aqui de arrays com strings e com inteiros, nós podemos criar aqui um array com qualquer tipo de dados, ou seja, basicamente, se eu quiser criar aqui um array de números decimais, posso fazê-lo sem qualquer problema. A nomenclatura será sempre a mesma. Por exemplo, aqui, criar um array com 10 números decimais. Posso ainda querer criar aqui um array com verdadeiros e falsos. E desta forma eu vou criar aqui um array com, por exemplo, 10 valores que vão ser variáveis booleanos, que me permitam então aqui colocar verdadeiros e falsos.
Esta é uma forma muito simples de nós termos então aqui a possibilidade de armazenar numa única variável valores múltiplos que nós podemos apresentar. Algo que nós também podemos ainda colocar aqui. Nós estamos a trabalhar aqui com arrays, mas nós estamos a ver apenas os arrays monodimensionais, arrays que têm apenas uma dimensão. Vamos pensar isto como sendo, por exemplo, uma linha com várias colunas. Mas nós podemos ainda ter arrays com múltiplas dimensões, que é normalmente o que nós consideramos como, por exemplo, uma tabela. Okay? Nós podemos fazer aqui, por exemplo, algo deste género. Por exemplo, eu posso chegar aqui e definir aqui int tabuada e quero colocar aqui a tabuada e quero colocar aqui as tabuadas, por exemplo, do 1 até ao 10. Então o que é que eu necessito de fazer? Tenho que fazer aqui um quadrinho, okay, em que vou multiplicar sempre um valor por outro. Então neste caso eu posso definir aqui que quero uma tabela de 10 por 10. Desta forma eu estou a criar aqui algo como se fosse uma tabela com 10 linhas e 10 colunas. Para isso eu necessito colocar aqui uma vírgula. Okay? Desta forma eu consigo agora chegar aqui e fazer, por exemplo, um for que vou percorrer aqui, por exemplo, as primeiras 10 posições dali e vou percorrer aqui um outro for, em que aqui vou colocar aqui um J, a percorrer aqui também 10, e que vou colocar aqui os meus valores de preenchimento então da minha matriz. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui então que o meu tabuada na posição I, J, ok, será igual ao quê? A I mais 1 vezes J mais 1. Com isto eu vou conseguir preencher toda esta minha tabuada. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar aqui neste elemento. Vou fazer aliás, vamos fazer o seguinte. Console.write deste elemento. Quero escrever ainda aqui um espaço. E de cada vez que eu trocar de linha, quero fazer um console.writeLine sem nada. Ok? E vamos verificar. Vamos ver o que é que isto vai apresentar. E reparem, se nós viermos aqui neste caso a Helena está a pegar aqui neste aqui em baixo, vamos só fazer aqui uma separação. Vamos aqui colocar aqui um console.writeLine. Até duplicar aqui este console.writeLine. Colocar aqui o separador. Ok? E reparem, pronto, poderíamos aqui, vamos tentar aqui colocar isto um bocadinho mais apresentado, aqui talvez com os barra-t's. Ok? E reparem, temos aqui a tabuada de 10 por 10. Reparem, nós criamos apenas uma variável e esta variável já não tem apenas uma dimensão, vamos considerá-la horizontal, passa a ter duas dimensões, uma dimensão que será a largura ou as colunas de uma tabela e outra que será a altura ou as linhas dessa mesma coluna. E eu que fiz aqui o preenchimento, neste caso a tabuada de 10 por 10, e que consigo facilmente então ter aqui esta apresentação e consigo ter aqui este preenchimento de todo este bloco. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.